Dia, sábado 4 de setembro de 2021, em Brasília, 11 horas da manhã. Eu quero começar a live de hoje agradecendo a minha amada esposa pelo empréstimo do celular. O meu celular pifou agora na hora de fazer a live. Tive que pedir o celular dela emprestado. E estava aqui pensando antes de começar a live que não deve existir coisa pior de ser emprestada para alguém do que o celular, né? Pior do que emprestar carro, pior do que emprestar. A pessoa deve ficar com um vazio existencial quando tá sem o celular. Então, fico me imaginando sem meu celular que tá pifado. Então é isso. Obrigado, Lara, por emprestar o celular. Terminando a live, eu vou comprar um novo para mim, tá? E meu entrevistado já está aqui presente, sem mais delongas, para não atrasar a vida de quem está assistindo pelo YouTube. Vou convidar aqui, ó, ele já pediu para participar. Eu já... O papo vai começar. Lá vem ele, Felipe Flecha na área. Olá, Aí, olá, olá. rapaz, Bom dia para todos. beleza? Não tô te ouvindo. Não está me ouvindo? Não. Deixa eu Deixa ver eu aqui ver. se tem alguma coisa que isso quer de mim. Eu não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Até. Ué, por quê? Deixa eu ver se. Deixa eu ver aqui. Ah, pronto, fui eu aqui. Tirei aqui. Não tá, pô. Me Beleza. assustou. O celular não é meu, né? Não sei se você ouviu a introdução. Ouvi. Então, eu me enrolei aqui, mas vamos ver. Eu tinha posto não perturbe para não entrar nenhuma ligação na hora da live, mas daí tirou o som. Então, agora eu tirei do não perturbe. Se alguém ligar, eu vou ter que desligar na cara da pessoa. E aí, beleza? Beleza, tranquilo. Tudo certinho. E vocês aí na América? Doing America. Na América estamos todos, rapaz. Eles roubaram o nome, né? É porque eles são os Estados Unidos, eles não são a América, né? Eles são os Estados Unidos, né? Da América. Mas Cara, eu tava lembrando aqui que quando a gente estava junto na faculdade, eu me lembro da gente bater papo ali no intervalo de aula e tal. E você já falar que queria trabalhar com humor, que queria fazer coisa de humor, tal, quando a gente estava ali no primeiro período de faculdade, né? Você lembra disso? lembro, claro. Todo mundo sabia, por exemplo, que toda terça-feira que tinha o Cacete Planeta, eu ligava para minha namorada, que hoje é minha mulher, para gravar o Cacete Planeta, para eu assistir no final de semana. Eu não tinha videocassete, ela tinha acabado de comprar um, eles tempos, né? Mas eu lembro perfeitamente disso, que eu sempre disse isso, e não só na faculdade, no ensino médio, né? Eu já falava que queria trabalhar com humor, queria escrever isso, e era uma meta naquele momento lá. Né? Para o pessoal entender que o curso era noturno, né? A tua turma estudava à noite, né? Na época. Tarde começava umas 4 horas e ia até 9, 10 horas. Né? Aí, às vezes, tinha aqueles tempos vagos que a gente ficava no sujinho, tomando Ah, cerveja, comendo Mirabel. E... Mas foi a segunda turma de radialismo, rádio e TV da UFRJ. Né? Onde a gente, inclusive, se conheceu. Você ainda tinha aquele cabelão. eu tinha cabelão ainda, né? Não lembrava. Eu não era da turma, né? Mas eu fui fazer umas aulas, fui fazer filosofia na turma de vocês. Com a Paula, né? Por vários motivos, entre eles para poder conhecer outra turma também, que eu gosto de circular, então às vezes eu fazia isso.
puxava a É, matéria foi com outro muito bem pessoal só sucedido, pra. Hã? no que foi muito bem sucedido, né? Pô, Bem muito. sucedido. É. Agora, o que que te despertou pro humor? Qual foi tua referência? Por que que isso te Olha, mexeu? na verdade, eu sempre gostei muito de humor, assim, né? De programas de humor na televisão, claro. E, geralmente a primeira coisa que eu lembro é o Planeta dos Homens, né? Do Jô Ah, Soares, do Chico Ribeiro, Paulo esse é Silvino. velho, hein? Eu sou, né? Eu sou velho. É, e, e aqueles dias, antigamente tinha os discos de humor, né? Dos grandes humoristas, né? Que lançavam postinhos, não sei o quê. Um belo dia, eu morava em Lorena, me caiu um disco do Juca Chaves, dois discos do Juca Chaves lá em casa, e eu gostava daquilo, contava as piadas no colégio, aquele negócio dele. Não sou um bom contador de piadas, É mas isso de que eu ia vez em quando perguntar. Você é bom contador de piada? não sou. Eu sou bom em criá-las, modéstia à parte, mas contar a piada eu não sei direito. Às vezes eu acerto, entendeu? Quando eu vou no embalo assim, uma bebidinha talvez, assim, talvez eu consiga. Né? Meus filhos acham que eu sou um cara engraçado, não sei, Não, aí é uma porque opinião. existe uma diferença entre a piada e a tirada, né? É, Uma exatamente. coisa é você fazer um comentário engraçado, que é o que eu faço, assim. Fazer um comentário Exatamente. engraçado cortando ali a conversa, É, né? Outra coisa é e você como, fazer que nem eu tenho um tio, Roberto, que faz isso muito bem. Que é isso, né? Você fala, agora vou contar uma piada, né? Uma história, né? Todo mundo para, presta atenção e você começa a contar uma história e tem um timing, né? Tem uma coisa ali. não, eu tenho amigos, né, amigos assim, que são excelentes contadores de piada e dá uma certa invejinha, porque eu não sou um bom contador de piada. Eu gostaria até de ser, mas não sou, não. Sou só o cara que escreve e manda para pessoas muito melhores que eu nessa função de falar as piadas. Entendeu? Meu pai tá lembrando aqui que eu, quando era criança, enchia a paciência dele para comprar o LP do Coalhada. E esse negócio de, Bonito. e esse negócio de disco de humor é meio que uma pegadinha, né? Porque você fica ouvindo aquela. Depois você ouviu duas, três vezes, você joga o disco fora. Mas no caso do Juca e acho que não, né, do Ari Toledo ainda tinha umas musiquinhas que eles tocavam no meio, assim. Ah, Até bom, tá. né? Mas realmente, né? Depois que você ouviu duas, três vezes, você já ouviu tudo. Aí você começa a botar para as outras pessoas ouvirem, né? Enchendo o saco, escuta aí, é engraçado, não sei o quê. Aí, posteriormente, eu conheci o Leon Eliachar, né? Os livros, né? Eu não conheci o Leon. Eu gostava muito, adaptava várias piadas para teatrinho de escola, né? De ensino fundamental Ah, ainda. E, e vendo filmes, né? Dos irmãos Zucker, né? Aperte o cinto, outros fios, aquele negócio todo. isso aí. Não, isso é ótimo, né? E um belo dia, Top Secret, não podemos esquecer de Top Secret. E um belo dia, um amigo meu, que mora aí agora acho que em Toronto, jornalista, o Alex, ele, no final de uma aula, ele me oferece assim, pô, já leu isso aqui? Eu olho assim, era o Planeta Diário, de setembro de 85. Uau! E comecei a ler aquilo no final da aula, começava a rir sozinho, e não entendia nada do que estava acontecendo. Cheguei em casa, me empresta. Levei para casa, li o jornal todo e falei, acho que eu sei fazer isso aqui. E aí eu comecei a escrever meus primeiros textos, assim, em casa mesmo, né, para treinar. E a partir daí eu acho que eu fui Com, me com, direcionando em ainda para 85 isso. você tinha que idade, Felipe? Tinha 14 anos. Quando eu vi o Planeta Diário, assim, eu falei, pô, acho que eu sei fazer. Entendeu? Então, e com 14 anos eu já sabia que eu queria uma coisa difícil, né, com as pessoas. Já É, sabia o que eu eram duas queria da turmas, vida. né? O Caceta e Planeta eram duas publicações diferentes, né? Caceta Popular e E o Planeta Planeta Diário. Diário, que eles se juntaram, né? Muito Quem, tempo depois, se muito juntaram tempo para fazer. depois.
Quem Então, fazia. na verdade, Que grupo fazia cada coisa? Você lembra? Você sabe de cabeça? lembro, claro, os criadores do Planeta Diário era a turma egressa do Pasquim, que era o Hubert, o Reinaldo e o Cláudio Paiva. Eu acabei trabalhando com o Hubert e o Reinaldo quando eu estava na Caceta, e o Cláudio Paiva quando eu fui fazer o Tapas e Beijo. Né? E a Caceta era a Bussunda, Cláudio Manuel, Hélio, Beto e... Caramba, estou esquecendo alguém aqui. Vamos de Hélio? novo. Pô. Bunda, Hélio, Marcelo Madureira. Madureira, claro, porra, um branco aqui, e Beto, né? Beto, Hélio e Marcelo fundaram a Caseta Popular na Faculdade de Engenharia aqui da FRJ. Depois entraram Bussunda e Cláudio, que eram amigos. Assim. E quando a Caceta foi lançada em forma de revista, ela era bimestral, ela não saía todo mês. Posteriormente é que eles começaram a lançar todo mês. E eu levava para a escola, emprestava. Era uma febrezinha ali. Né? Tanto do Planeta quanto da Caceta. Mas Aí, posteriormente, você chegou a fazer um jornalzinho parecido? a gente começava assim, né? Todos os aspirantes de humor começam fazendo um jornalzinho de humor. O nosso era totalmente baseado tanto no Planeta quanto na Caceta. Chamava-se Jornal Sem Lei, que a gente fazia lá no Gomes Freire, onde a gente estudava, onde eu estudava e meus três parceiros de texto já tinha até acabado, acho que o ensino médio, e Paulo Henrique, Zé Ricardo e Denilson. E eu vendia o jornalzinho no colégio. E esse jornalzinho, a gente foi entrevistar o Reinaldo e depois o Hélio. O Hélio gostou bastante assim, do jornal. E a gente chegou a escrever para a fanzine da Caceta Popular. Com os assinantes. Aí, Mas isso você já estava na universidade? Nisso aí? não, não, não. Aí eu passei depois para a faculdade. E aí, Que legal. alguns anos depois, é que o Renato, nosso amigo, que mora aí em Sim, Miami, sim, né, sim. ele foi entrevistar o Bussunda por um jornal que ele tinha, que ele fazia, que não tinha nada a ver com humor. Mas até tinha, porque ele pediu os textos para mim, às vezes, que eu escrevia pro Acima da Mídia, que era o jornal que ele escrevia. E ele foi entrevistar o Bussunda e o Bussunda lembrou de mim. Você não é aquele cara do jornalzinho lá da Penha, que não sei o quê. Eu gostava de vocês tinham talento, não sei o quê. E o Renato, que vivia insistindo para eu mostrar meus textos lá para os cacetas, não sei o quê, continuou insistindo, aí eu fui mostrar os textos para o Bussunda. Num dia lá, que teve uma ponte da Liara, uma professora, não sei se você foi com ela também, que era amiga do Bussunda. Aí Não. eu fui falar com o Bussunda e o Bussunda falou: a certeza que eu vou te dar é que esse texto não vai ficar dormindo em gaveta nenhuma aqui. Esse texto vai andar por aqui. E não deu outra. Uma semana depois, o Marcelo Madureira me ligou, perguntando se eu queria trabalhar no site de Caceta. Aí eu comecei a trabalhar, finalmente realizando o sonho trabalhar com os caras. E um ano depois, o programa de TV virou semanal e a equipe do Ah, site, eu, sim. Rico Clube e Haroldo, fomos chamados para escrever para o programa, para a TV Globo. Tá, Ficamos... deixa eu rememorar aqui. O programa era mensal, uma coisa assim, né? Era mensal, foi mensal até 97. Durante quantos anos ele foi mensal? Foi de 92 a 97. Uhum. Mensal. Aí a Globo mudou tudo, falou, não, agora queremos programas semanais, não sei o quê. E aí os casetas entraram na E grade. daí, e daí aí quando eles no programa mensal, eles davam conta sozinhos de fazer o roteiro, de fazer tudo. eles escreviam um programa por mês e alguns quadros para o Fantástico, que eu já não lembro quantos Ah, eram. é verdade, é verdade. Fantástico, eu não lembro exatamente a quantidade. Aí a Globo meio que forçou lá para eles virarem programa semanal. E
E aí eles já não iam dar conta de fazer toda semana um programa, só eles escrevendo e atuando, escrevendo. Mesmo no mensal já tinha colaborador, Ah, tá. né? Mas era um número muito pequeno de colaboradores, e quando o programa vira semanal, aí a equipe do site vai pro programa também. E aí eu Antes, fiquei. antes da gente falar do programa, eu queria saber se o jornalzinho de vocês fazia sucesso, como é que ele circulava, qual era. Cara, era uma tiragem irrisória, né? Era uma coisa assim. Era, Eu nem era, lembro. era Xerox? Como é que era? Xerox, totalmente xerocado, montado com tesoura, não sei o quê. Fazia a página, era xerocada. Né? Era um valor quase simbólico também. Né? Mas ele fez até um certo bochicho ali no colégio. Né? Não saiu daquelas fronteiras também. Mas tinha gente que perguntava se ia sair, não sei o quê. Nós lançamos 3 números. Né? Depois eu saí também, eu me formei no ensino médio, fui fazer vestibular, não sei o quê. Aí acabou que chegamos a lançar um tabloide, um exemplar em tabloide, que eu cheguei até a vender na faculdade, alguns exemplares, mas aí depois foi pro. Aí depois eu fui bater na porta lá. Mas daí você já teve, nessa experiência ali, você teve algum retorno assim do que estava funcionando, assim, das coisas que você escrevia, não? Até tem um tempo já, mas eu não lembro se fez Sim, algum buchicho assim, do tabloide. Assim. Porque depois também só eu continuei nessa linha, dos meus parceiros de sim. trabalho desistiram, assim, não queriam fazer mais. Ou não podiam mais fazer. Só eu que era vagabundo mesmo que fazia o negócio, porque escrevia e queria escoar aquela produção, assim, o Vale do Rio Doce, Segura. Mas mas enfim, o material devia ser bom, devia ter sua qualidade, tanto é que eu fui chamado para trabalhar lá. Trabalhei muito com Madureira depois. E daí como é que era, cara? Você é assim. Como é que era essa dinâmica? Como é que era a divisão de trabalho? Cada um lá tinha mais ou menos o seu estilo, e daí você meio que tentava reproduzir os estilos e servia assim? Como é que era o processo? A questão do estilo é aquilo. Né? Eu comecei imitando os textos da Caceta, então já tinha mais ou menos aquela pegada. O Rick, que era do nosso trio ali de redatores, né? Da nossa equipe, do nosso grupo ali. Ele trabalhou anos no Pasquim, era o cara que editava as pesquisas, as entrevistas do Pasquim Sim, e outras coisas, né? Não era só isso. Mas, inclusive, na série do Pasquim, interpretada por atores, ele é representado por um ator, ali, agora não vou lembrar quem é. Então, quer dizer, o Rick era o nosso decano, né? Era o nosso era o mestre ali. O Haroldo já trabalhava com os catetas há um tempo, ele ajudava a editar a revista. Né? A revista Caceta e Planeta, quando os dois se fundiram. E o Haroldo acabou se tornando assim, um dos meus melhores parceiros de trabalho. Assim, trabalhamos juntos 12 anos, né? Então, a gente já tinha coisa que a gente se entendia no olho. Né? Assim, não, isso não. Só de olhar, assim, eu já sabia que a minha ideia era uma merda. Só de eu olhar para ele, ele já sabia que a ideia era uma merda. E o Rick ficava ali fazendo a escrita. Mas era bom, eu não precisei me enquadrar em um estilo, aí todo mundo já tinha mais ou menos aquela pegada, daquela linguagem dos cacetos. Foi, para dizer a verdade, foi até fácil para a gente, quando entrou no programa, assim, a gente já tinha aquela pegada. Não demoramos a engrenar ali, não. mas eram muitos Ficamos personagens, né? Tinha uns quadros que se repetiam, né? Uns personagens que se repetiam, né? Ao sim, longo. sim, a gente tinha total liberdade para escrever. A gente não tinha pauta. Até 2007, mais ou menos, posso estar equivocado aqui, mas até 2007 a gente não tinha reunião com os cacetas de pauta. Nem aquela para abrir o ano. Depois é que a gente foi tendo uma reunião de 15 em 15 dias.
né? Mas o Cláudio, que era o redator final do programa, na época que a gente começou, depois o Reinaldo virou o redator final também, ele preferia a surpresa. Eu quero a surpresa. E, e a gente se reunia, mandava a nossa cota de textos, eram 10 páginas por semana, você pode pensar que é pouco, mas Aham. trabalheira, assim. E, e, mas assim, era totalmente livre, né? E não tinha nenhuma amarra no programa. Eu podia falar de quem você quisesse, podia bater em quem você quisesse, podia bater na esquerda, podia bater na direita, podia bater no centro, enfim, era uma anarquia do bem, assim. E a gente gostava muito de fazer isso, porque não tinha assunto proibido, não tinha tema proibido. E daí você buscava inspiração onde? Você se alimentava de quê para manter essa Como criatividade? programa, em duas coisas, né? Acho que o básico. Como o programa era muito calcado assim, na atualidade, né? No dia a dia, e notícias, jornalismo, mentira e humorismo, verdade. Então, Sim, é. reportagem, não sei o quê. Então, logicamente, nas notícias do dia a dia, né? Sobretudo, aí era uma orientação já do Cláudio, do que saía no Jornal Nacional, porque aí 50 milhões de pessoas tinham assistido, então já estavam mais a par do assunto. Na verdade, o Caceta também se tornou uma espécie de porta-voz da sociedade, vamos dizer assim. Às vezes as pessoas assistiam para saber do que tratava o Caceta, para saber do que se tratava o assunto, porque o programa acabava explicando um monte de coisa que a população não entendia direito. Né? E o programa deixava mais claro. Né? E, logicamente, piadas de comportamento. Aí já é a observação, aí já é vamos dizer, o tirocínio de quem vai escrever. Né? Observar o que está acontecendo, né? Ali, os modismos, tudo aquilo podia virar quadro. E você já tinha, né, os personagens, assim, já tinha aquele corpo, né, as histórias dos personagens, os personagens que rodavam ao redor do Massaranduba, do Tabajara Futebol Clube ali, aí você já tinha aquele universo pronto, aí você fazia as piadas em cima daquilo. Quando você tinha uma ideia, né? Do Massaranduba, aí você podia mandar. Emplacamos várias. Ah, então vocês podiam atirar para tudo quanto é lado ali dentro do universo, vocês. Tudo. Não tinha, estou dizendo, não tinha amarra. E outra coisa, né? Não tinha amarra de jeito nenhum. E mesmo escrevendo Caceta, eu cheguei a trabalhar na divisão do desenvolvimento artístico da TV Globo e escrevi um seriado, o SOS Emergência, paralelo aos Cacetas. O Cláudio falava, não atrapalhando aqui, fica à vontade, pode ir. E não atrapalhava. Então, eu fazia tudo. Eu gostava Aham. de... Né? Mas vocês não tinham relação direta, então, contato direto com o grupo ali principal. Eles estavam trabalhando num núcleo e vocês no outro. Né? Não, todo mundo ali era dividido, inclusive os colaboradores. Né? Tinha só a Odete D'Amico, minha querida Odete D'Amico, que tinha a liberdade para trabalhar sozinha. E a cota dela era menor, porque ela trabalhava sozinha. Mas os demais colaboradores escreviam também em grupo, ou duplas, ou trio, ou quarteto. E mesmo os cacetas se dividiam lá entre eles, entendeu? Era o Hubert e o Marcelo. Um grupo, na época, Beto, Bussunda e Hélio, outro, e Cláudio Reinaldo na redação final, mas também criando outras coisas ali. Aham. Isso era para poder gerar quantidade mesmo, né? Para peneirar depois? É, porque o programa era semanal. Então, assim, a principal dificuldade era quando a gente voltava de férias. Né? Que, pô, você não. O humorista, redator, você escreve, você sabe que a gente não tira férias nunca, né? Porque a gente sempre tem uma ideia, caramba. Né? Uma vez eu estava viajando de férias, estava numa praia lá em Alagoas, aqueles repentistas lá querendo
né? Fazer aquele repente, eu inventei o repentista repelator Tabajara, né? Que repelia não só repentistas como mariachis também, se você viajasse para o México, não sei. Essa foi São ao uns ar? cantos. Essa foi ao ar? Essa foi, nem sempre no YouTube, mas essa foi ao ar e foi assim. Eu já vim com o quadro pronto na cabeça. Já cheguei em casa de férias e a primeira coisa que eu fiz foi escrever. Mas como a gente começava a trabalhar em fevereiro, meados de fevereiro, o programa voltava em abril. Então, você tinha que fazer os quadros frios. Aí você tem que gerar volume para aqueles quadros que podem entrar em qualquer época do ano. Esse, por exemplo, do repentista pode entrar em qualquer época do ano, mas assim, um quadro de atualidade, se tivesse acontecendo coisa boa pra caralho em fevereiro, assim, no governo, não sei o que lá, você não podia falar. Porque até lá, até abril, já tinha sido atropelado por outros assuntos. Né? Então, quando faltava assim, uma semana ou duas para o programa começar, aí você voltava a escrever a atualidade. Entendi. Né? Mas você tinha que gerar bastante coisa antes para poder ser inserido no programa a qualquer época do ano. Assim. Tinha que gerar estoque, né? Frente. Você acha que essa piada do repentista hoje seria possível fazer? Olha, como era uma piada assim, em cima dos caras cobrando dinheiro, não sei o quê, atrapalhando todo lado, né, o teu divertimento ali com a sua família, coisa e tal, eu acho que até passaria. Né? Mas é lógico que muita gente ia querer cancelar o programa. Né? Enfim, hoje em dia está assim, né? As pessoas se ofendem com qualquer coisa, então eu acho que sim, mas nunca se sabe. Né? Enfim. Porque Questão a gente está falando de que período ali exatamente? De 90 e Não, pouco? essa do dentista foi mais Não, ou não, menos o período do cacete, o período que você trabalhou lá, era de não, 90. de 97 a 2010. Né? E aí a gente já pega também a ascensão das classes C, D e E, né? Aí todo mundo tendo acesso à televisão, né? Essas coisas assim, que a inflação, né? O plano real estabilizou, né? A Sim. economia e várias pessoas começaram a ter acesso. Claro, é desejo de todo mundo, né? Mas isso também levou como espectador um monte de gente que não entendia as piadas, assim, então você tinha que fazer a coisa, aí sim, era uma coisa muito calcada em cima da programação também da Globo, Aham. né? Porque ele tinha que popularizar mais o programa. Não que ele não fosse popular, ele era, mas a gente Sim. podia se dar no luxo até um pouco tempo antes de fazer umas piadas mais sofisticadas. Mas aí você teve que popularizar o programa. Dar uma Mas como é que era essa medida, assim? Qual era o tipo de retorno? Como é que era a aferição disso? O que que é ser popular? Que tipo de linguagem tem que mudar? Como é que é isso? reflexos na audiência. Era um programa que chegava a dar, sei lá, 40 pontos de audiência e foi meio que declinando. Assim. E pesquisas, né? A TV Globo tinha muito isso, de enviar pesquisa, de entrevistar as pessoas, relatórios e relatórios. E isso, logicamente, chegava, né? Tinha que chegar, né? Os cacetos, os titulares do programa, para ver que rumo o programa podia tomar. Né? Podia falar mais, assim. Não era uma censura, assim, mas era um caminho, né? Do que você podia, por causa dos personagens mais populares, você podia falar mais, não sei o quê, para atingir o maior número de pessoas, né? Que é o objetivo da televisão, sobretudo da Mas TV Globo. o que que foi mudando, assim? Dá exemplo aí pra gente saber o que que emplacava Cara, antes e deixou de emplacar, e o que que começou a fazer sucesso depois.
relação aos personagens, isso não se modificou muito, né? Os personagens eram fortes, eram populares, né? Mas alguns quadros, algumas piadas assim que a gente escrevia quase para uma satisfação pessoal, né? Já já não faziam assim aquele sucesso. O que fazia muito sucesso também era a sátira das novelas, né? De filmes muito populares, que a galera toda estava assistindo, campeões de bilheteria, né? De preferência. Né? Se você quisesse fazer uma piada sobre o cinema novo, já era uma coisa que você não podia Claro. fazer, eu já não estava por dentro, ou fazer piada de bossa nova, sei lá. Estou aqui falando algumas coisas que não atingem, né, público muito vasto, e você tinha que tomar, tinha que frear o seu impulso de sacanear essas coisas, assim, porque um monte de gente não ia entender. Né? Enfim. E as piadas São... políticas também, Felipe, foram. Não, política não, tô falando, né? Política a gente nunca Porque assim, eu me lembro que zoava bastante o Fernando Henrique, né? O viajando Henrique Cardoso, tal. E eu tenho uma sensação de que eu até falava isso na época, assim. Eu tenho uma sensação de que quando veio o governo do PT, começou assim, se perdeu o ambiente para fazer piadas sobre o governo, vamos dizer assim, entendeu? Eu até falava assim, que eu me criei falando mal do governo, de qualquer governo, né? E assim, era uma coisa, você partia desse princípio, né? Você vai falar mal do governo, seja ele qual for. E de repente eu senti naquela época que esse ambiente se perdeu, assim, que não ressoava mais falar mal do governo, entendeu? Tinha um clima assim de que agora está tudo melhorando, agora não tem mais, não é no mais o que se programa. faz. Não, não, digo no Brasil, não digo no programa não, digo no ambiente geral do Brasil mesmo, assim. Que aí começa aquela polarização, depois, sobretudo no mensalão. Que a gente fazia muita piada sobre o mensalão e os petistas ficavam putos. Né? Tá falando aí do governo popular. Foda-se. Os caras estão roubando, tem que sacanear. Não tem, se tivesse o Bolsonaro, a gente já tá batendo no Bolsonaro. Mas batendo, porra, assim, né? Mão aberta e dando assim. A gente nunca teve essa preocupação de, vamos apertar. Cara, eu fiz um quadro que chegou aí ao ar, né? Sacaneando na época. Hoje em dia, eu acho que esse sim, eu acho que hoje em dia isso não ia pro ar de jeito nenhum, que era o dedo postiço cachaceiro, tabajara do Lula, né? Que ele usava um dedo postiço para tomar cachaça quando as reuniões, né, ia para assunto que ele não queria, era chatice, peraí, tá chato esse assunto. Ele tirava o dedo, né, postiço e tomava uma cachaça. Isso foi até o centro de... A cachaça ia no dedo. Né? Nós escrevemos, e eu acho que isso gerou um bochicho até lá na redação, entre os cacetas, né? Mas quem era contra foi voto vencido e o quadro foi produzido, foi feito, foi ao ar. Né? Enfim, a gente podia falar o que a gente quisesse. Mas qual é esse limite? Felipe, qual é esse limite entre o mau gosto e o humor, e o engraçado, hein? eu não faço a menor ideia. Eu me preocupo em fazer, em ter a ideia e desenvolvê-la. Se depois vão achar uma coisa de mal. Lógico que às vezes eu penso, eu peguei pesado. Estou falando de uma coisa que, né, que não dá. Né? Mas, assim, o limite é quando eu mostro para uma pessoa, ela fala, ela gostou ou não gostou. Assim, mas eu, sinceramente, eu nunca parei para filosofar sobre limites do humor. Limite quem tem é meu cartão, é município, é piada, claro. Né? Sim, o limite, às vezes, no seu bom senso, e falar, não, essa aqui. Muitas vezes, quando a gente estava escrevendo, a gente, não, essa a gente pegou pesado, essa aqui não vai. Entendeu? Porque não vamos nem mandar.
nesse período também vocês viram a internet, as mídias sociais tal, ganharem corpo e começaram a ter um outro tipo de retorno sobre o programa, sobre as piadas, né? Um retorno mais imediato, mais direto, né? Isso. Como eu também trabalhei no site, cheguei a ser editor do site por um tempo, a gente sentiu o feedback das pessoas que, né, assistiram o programa no dia anterior e no dia seguinte já tinha uma porrada de e-mail, de gente elogiando, de gente criticando, não sei o quê. Né? A gente tinha esse feedback bem rápido, né? Com a internet ficando mais robusta, né? Porque antes era carta, né? O cara tinha que mandar uma carta para Televisão. redação ou uma carta para a TV para reclamar de alguma coisa ou para elogiar alguma coisa, né? Depois veio o Exatamente. e-mail, né? Mas entre o e-mail e o Twitter tem uma diferença bem grande, né? De velocidade, de volume, né? Total, total. Eu lembro que no começo, né, da internet, quando eu comecei a trabalhar no site, ainda era internet de escada. Né? Para você subir uma foto, já era um tormento, né? Tinha que ficar esperando lá. Isso aí já consumia quase uma meia hora do seu trabalho lá. Né? E, enfim, aí você não tinha isso. Os e-mails, tudo bem, já chegavam. Né? Quando o programa virou semanal, eles chegavam numa velocidade estonteante. E... Mas assim, o feedback era mais rápido, como eu já disse. Ainda bem, era mais elogio do que crítica. Isso. Mas mas é uma coisa que hoje em dia, é como o Cláudio Manuel fala, como é que seria o programa hoje, assim, com uma piada sobre a atualidade que ia, mas hoje, só vai na terça-feira, e hoje em dia você tem um assunto que rola, né, em Brasília, não sei o que, 5 minutos depois já tem 500 memes. Né? Quer dizer, o assunto já vai se esgotando. Chegar na terça-feira, o assunto já está esgotado, já tem outra coisa. Entendeu? Teria que ser ao vivo, né? Hoje em dia ia ter que ser, ou então uma espécie de weekly update no programa. Entendeu? O programa ia ter que virar uma espécie de comentar o que aconteceu, não sei. E cuspindo ideia, né? Mas hoje em dia seria mais competir com a internet ia ser mais complicado. Né? Talvez mais entrevistas, mais convidados, né, para repercutir o que aconteceu, mas enfim. Uma coisa até pensar, mas hoje em dia ia ser difícil competir com essa galera da internet, porque é na hora, né? Porque, assim, eu também sempre fui muito ligado, né, nos programas de humor tal. E a gente estava falando do início, no início a gente estava falando do. A gente estava falando de três linguagens diferentes, né? Porque você citou o Planeta dos Homens, e eu me lembro assim que na nossa infância tinha esses programas, o Jô Soares, né? O Vivo Gordo, o Chico Anísio eram os principais, né? Daí tinha outras coisas, o Agildo, né? Também e tal. Mas tinha esse humor americano, né? Dos filmes, né? Que é outro tipo de humor, né? Ah, esqueci dos Sim, Trapalhões também, porque era um programa de humor, né? Então eram referências sim, muito fortes na nossa formação, né? muito, muito. E fora isso, do Pasquim, do Cacete Planeta tal, a MED, né? A gente esqueceu de falar da MED também, que foi um marco, né? Total, total. Meu pai comprava muito a Mas média. sempre tudo isso que a gente citou aqui seria hoje considerado politicamente incorreto, assim, num nível do inaceitável, né? Quase nenhuma piada sobreviveria daquele tempo, né? O, Difícil. né? Mesmo os Trapalhões e muitas coisas realmente, assim, você tinha realmente piadas sobre que eram homofóbicas, tinha piada machista, tinha piada racista, tinha mesmo, né? A verdade é que tinha mesmo, né? Tinha, tinha. Tinha. Mas hoje,
né? Se todos esses programas estivessem no ar, eles estariam fazendo outras piadas. Entendeu? Seria uma outra forma de fazer piada. Assim. Você imagina aqueles personagens do Paulo Silvino, né? Né querendo cantar mulher, o cara queria comer mulher o tempo todo, não sei o quê. Hoje em dia, o Silvino ia cortar um dobrado com esse negócio. Né? E várias outras, né? Aquele quadro do Jô Soares, né? Do Tem Pai que é Cego, né? Que o filho é gay, ele não sabe, e ele achava que os filhos dos outros eram gays, não sei o quê. Teu filho não sei o quê, né? Como é que é sério? E, pô, um monte de coisa não sobreviveria hoje. Só que dando dois exemplos escassos, assim, mas tem muito mais coisas que a gente vê hoje em dia. Já vê, hoje em dia não ia rolar. Os Trapalhões, né? Aquele negócio do Mussum, do Mussum chamar o Didi de cabeça chata, né? E o Didi chamar o cara de urubu. Né? E o Dedé do gay, né? Entendeu? Então, hoje em dia tem Além coisas. além do elogio ao Mé, né? Pô, porque na verdade, era mais um incentivo ao alcoolismo do que qualquer outra coisa, né? O clássico quadro da pendureta do Mussum, que o Mussum tinha uma caleia de pia ali, não sei o quê. Didi o Mussum querendo pendurar, né, a cervejada lá. O quadro começa com uma mesa com umas 10 garrafas de cerveja. Né? Hoje em dia, o programa é para criança. Nunca ser a censura livre. Os Trapalhões. Então, quer dizer, você não. Hoje em dia, a classificação, o Trapalhões é passar 9 da noite. Daquele jeito. Depois teve a turma do Didi, que já era uma coisa mais amena, né? Passava no domingo de tarde, meio-dia, enfim. Os programas do Planeta dos Homens ia se adaptar, o Balança Mas Não Tá, ia se adaptar, todo mundo ia se adaptar. Mas essa adaptar para onde, Felipe? Qual é a piada de hoje? De onde é que você tira. De onde é que você tira a piada hoje? Você? De onde é que você faz o humor? O que você está usando? Bom, agora, como eu estou escrevendo mais séries, assim, então, quer dizer, as piadas estão a serviço das histórias, né? Então, geralmente é comportamento mesmo. Já não é mais... nas séries, assim, eu não faço piada com político, uma ou outra, né? Muito raramente. Uma fala, quase, né? Que nem vai ser esmiuçada, nada, é uma piada ali. Mas o humor está a serviço da história, da situação, né? Do episódio, o que o episódio está pedindo. Né? Então, na verdade, já não é aquela coisa de fazer o esquete, né? De tirar uma coisa da atualidade. De vez em quando até escrevo no Facebook um esquetezinho ou outro, né? Com um assunto que está bem quente ali, mas fica por ali. Não tem mais aquela coisa do esquete, de pegar um assunto atual e transformar, né? Numa piada. Então, Eu tenho me perguntado muito isso, sabe, nessa tentativa de pensar em projeto novo, né, tal. A gente está trabalhando junto, né, em ideias, tal, né, a gente está fazendo essa dupla aí. E daí tem essa demanda do mercado, né, por comédia não sei o quê, comédia lá. E daí, às vezes, eu fico me perguntando assim, caramba, eu acho que eu não sei nem mais o que é engraçado hoje em dia, entendeu? Eu não sei mais. Eu acho que eu perdi esse contato com o ser humano normal. Eu não sei mais. Não, assim, o que é engraçado? Né? Eu sempre, quando falo aí, quando me perguntam, né, o que é humor? O humor pode ser, como dizia o Chico Anísio, né? O humor pode ser tudo, até engraçado. Né? Mas, assim, eu geralmente, como eu falei, eu não paro para pensar nesse negócio. Né? O que é engraçado, o que não é. Eu vou lá e escrevo. Mando
os chefes das salas, né, de roteirista, não sei o quê. Gostou, vamos embora. E daí a tua primeira medida é você mesmo? Você ri sozinho? Cara, eu acho que depois de tanto tempo, eu nem rio quando eu escrevo. Eu acho a ideia boa, né? Tento transformá-la numa coisa engraçada, né? Os diálogos, né? Tem que ser, né? Você não pode perder muito tempo com filosofia, não sei o que, você tem que ir direto na piada. Mas assim, eu tento transformar aquela ideia numa situação engraçada, né? Que vai render um episódio lá de 30 minutos que seja, 40 minutos que seja. E, e por isso que eu gosto de escrever de manhã, assim que a cabeça está limpa, né? Ah, é? E aí a cabeça está mais fresca, assim, aí eu começo a escrever, começo a fazer a escaleta. Para quem não sabe, está vendo aí, a escaleta já é a história toda dividida em cenas, o que vai acontecer nas cenas, mas sem diálogo, ainda sem diálogo. E funciona, assim. Mas você Parar pra mostra para pensar. alguém antes? Você mostra para tua mulher, para seus filhos, sei lá, você compartilha para ver se. Não, não. A única coisa que às vezes eu faço aqui em casa é ficar falando texto, né? Aí já os diálogos em voz alta para ver se eles não estão truncados, para ver se eles não estão. Eu já aviso até a todo mundo aqui em casa, né? Ah, eu vou ficar falando sozinho, mas eu não tô maluco, não. Eu só repassando o texto aqui para saber se ele tá bom, né? Se vai, né? E vai depender também muito dos atores, naturalmente. Aí você já tem que meio que manjar o que eles vão fazer. Falas curtas, porque eles vão improvisar mesmo. E... Quer dizer, no Tapas ninguém improvisava. O Cláudio Paim Sim. gostava de improvisar. Né? Mas nesses programas, assim, de Multishow, Netflix, assim, aí é uma falinha, porque aí os caras vão soltando as feras. Né? Por isso que tem que ser o texto muito enxuto, porque vai ter muito improviso. Ah, entendi. Aí, Entendi. enfim. Não tem uma mecânica, né, cara? Não é milagre, né? É trabalho. É parar, aí sim. Parar, acordar, ver a ideia que você mandou numa reunião, não sei o quê. Não, pode fazer essa. Eu vou nessa. E vai. Geralmente e sai rápido, cara. O repertório, né, o tempo de trabalho, tudo vai ajudando. Vai criando atalhos também. Porque esse humor brasileiro que a gente cresceu assistindo era um humor que vinha do rádio, né? Sim, totalmente. Isso prevaleceu até o Zorra Total, vamos dizer, talvez. Não sou um historiador disso aí, mas que é o humor do bordão, o humor Sim, do personagem que se repete, que se arma a situação para ele falar aquela coisinha exatamente. que ele fala toda semana, né? E é uma coisa que eu até acho engraçada. Eu fico assim, às vezes assisto, né? Daí eu fico vendo assim, pô, isso aqui é engraçado. Agora você vê isso toda semana, eu não sei como é que pode ser engraçado toda vez, entendeu? Você fica esperando o bordão, né? Você fica esperando o bordão, claro, mas, pô, se você vê de vez em quando, pô, tudo bem. Agora, toda semana você esperar o bordão, o mesmo bordão, é difícil, né? Mas quando você passa para série, para esses seriados e série, a linguagem vai se transformando, né? Talvez o Sai de Baixo tenha começado a transformar isso. Já tinha tido a família Ah, Trapo antes, né? Mas você começou a beber em que fonte para se alimentar para fazer essa nova dramaturgia que tá sendo demandada hoje em dia? bom, assim, eu tenho sido assim, solicitado para escrever esses programas mais populares, né, com o Maurício Manfrini, né, o Paulinho Gogó, o Rodrigo Santana. Né? Então, e uma coisa curiosa, né? Porque você pode pegar qualquer programa desse do Multishow, por exemplo, e botar domingo depois do Fantástico, com certeza absoluta que é fazer um sucesso danado.
né? Porque, como disse eu não vou lembrar quem disse, mas vamos lá. Os programas de humor sofisticados estavam na TV aberta, como a segunda fase do Zorra, por exemplo, e os programas populares estavam na TV fechada. Tinha uma inversão aí, Que é sei lá, né? engraçado isso, né? Porque você deve se lembrar, quando a gente estava na faculdade, era bem o momento que a TV a cabo estava começando no Brasil, né? É, 95, por ali era o momento que estava vindo. E daí duas coisas, né? Que uma que falavam que ia ter emprego para todo mundo, né? Que não foi exatamente assim, né? Que ia ter espaço para todo mundo, então, né? E a outra coisa é que ficou bem claro naquela época, quando a gente vê a história da TV brasileira tal, isso é uma coisa que é dita, é que daí se começou a produzir esses programas teoricamente voltados para a classe A, B, começou a se produzir na TV por assinatura, e a TV aberta, que antes comportava esse tipo de conteúdo também, passou a se voltar para a classe C, né? É o que se diz, foi a leitura que se fez. Então veio Faustão na Globo, Gugu, não sei o que tal, deu aquela, né? Vamos falar assim. E o que você está falando é o inverso, né? O que você está falando que a coisa se é, inverteu. a segunda fase do Zorra, que era um programa sem bordão, sem esquete fixo, sem personagem, né? Acho que não tinham personagens fixos mais, não sei o quê. Assim, não era exatamente feito para a classe C, para a classe D. Era uma arquitetura mais sofisticada, né? Tipo TV Também pirata, mais assim. não sei o que lá. É, 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 Já na TV a cabo você tem o Tô de Graça, Bordeaux Santana, você tem o Dono do Lar, são programas de plateia até, né? Tem uma dramaturgia ali, claro, mas era um sai de baixo, na verdade, né? A mecânica, né? De plateia, ser gravado ao vivo, aquele negócio todo. Né? E, Mas isso ainda é porque essa estrutura é mais barata, não? Daí a TV a cabo não tem dinheiro para pagar coisa mais cara, daí faz isso? eu também, e acredito também que com o advento aí desses serviços de streaming, para você gerar mais conteúdo, para você botar na sua plataforma, entendeu? Então, quanto mais conteúdo, né, mais gente pode ser atraída pela tua plataforma. O Globoplay, por exemplo, que né, congrega ali Multishow, GNT, um negócio todo. Mas tem a questão, claro, da grana, né? Ele sai muito mais barato. Eu lembro que, escrevendo um desses programas, né, o valor por episódio é muito baixo. Então, alguma cena que você imagina que se passaria, sei lá, numa sala, tem que se passar, porra, na varanda, porque a diária, porque não sei o que não vai ter negócio da luz, não sei o que lá. Então você, às vezes, até o diretor mesmo adapta a cena para outro lugar, assim, corta uma cena, porque não ia ter mais condição de fazer. É questão da grana também, mas assim, você vê que os programas têm apelo e poderiam estar muito bem com essa mesma estrutura, quase, né? Na TV aberta. Né? Domingo depois do Fantástico, o problema da Globo, né? Até chamar de Sai de Que era Baixo, o lugar do sai de baixo, né? para ocupar o lugar do Sai de Baixo. Enfim. Aí, mas é uma coisa meio assim, né? Você paga para ver um programa popular e o programa mais sofisticado está De grátis ali graça. na TV aberta. É meio. Mas eu tô por fora de como é que tá o acesso hoje em dia. Porque TV por assinatura, eu mesmo, quando estava no Brasil, já tinha cancelado fazia um tempo já, porque não compensava mais para mim pagar pela TV por assinatura e aqui nos Estados Unidos eu não tenho também. Eu só vejo internet. E
E daí quem paga hoje para assistir esse negócio? Ou através do Globoplay, pela internet, você assiste, não precisa ter net. Como é que eu digo assim, a minha pergunta é, esses programas, esse conteúdo que você está dizendo que são mais populares, o povo está tendo acesso a eles? Olha, eu não tenho esses números. Assim. Todos esses programas do Multishow agora vão para a Globoplay, né? Tem um sistema lá de combo, né? Que você pode assinar Globoplay mais os canais da Globosat, da antiga Ah, Globosat. Aí você vê tudo, não sei o quê. Mas já a tendência é que dentro de muito em breve essas séries vão ser disponibilizadas no Globoplay. Você vai pagar lá a mensalidade e vai poder ver tudo. Né? mas é uma mensalidade pequena. Mas assim, é que no Brasil a gente fala muito de streaming, mas nós somos um país pobre, né? Quer dizer, 80 milhões de pessoas não assistem a TV aberta, Globo, SBT, Record. Pô, mas todo mundo Né? tem celular, né? Todo mundo tem celular, mas nem todo mundo vai poder pagar o streaming, né? Da Aham. Netflix, do Globoplay. Né? O cara vai falar, vou ver a novela no celular, porque se eu vou chegar em casa e vai estar passando de graça. Ligo a televisão e vai estar lá. Mas uma coisa você falou aí tá certo. Assim, TV a cabo, agora recentemente, né? Hoje, né? Mas há poucos meses atrás, a DirecTV lançou a DirecTV Go. Você paga R$ 60 e é só TV a cabo no computador. Você não vai pagar mais 300 pau para ficar vendo 500 canais que você não Claro. assiste. Então, quer dizer, todas elas ou se adaptam a isso, a Vivo, TV, a NET, não sei o quê, não tendem a simplesmente ir para o céu das TVs a cabo. Não faz sentido você pagar R$ 300 por um negócio de R$ 70 que você pode cancelar a qualquer momento, né? Do que pagar R$ 300 tendo que ficar um ano naquele negócio, porque tem essa picaretagem de fidelidade, né? Só pode E sem poder escolher o que vai querer assistir também, né? Tendo que comprar o pacote inteiro, né? você pode pagar a mais para ter HBO, pode pagar a mais por ter um telecine. DirecTV também tem isso, mas você paga menos. Então, vale muito mais a pena você ter na sua internet, no seu computador, e na sua televisão também, porque tem um aplicativo da Smart TV já, DirecTV, TV. Então você vai ficar pagando esse negócio para quê? E agora também, né? A gente quer assistir o que a gente quer na hora que a gente quer, né? É outra relação, né? O YouTube mudou tudo também, né? Mudou, não, e outra coisa, né? O que eu falo aqui em casa. Né? Eu pensava que a geração da minha mãe, né, ia ser a última que está assistindo TV da forma que a gente assistia antigamente. Né? A novela começa naquela hora, depois vem um jornal, depois tem outra novela, tem um negócio, não sei o quê. Porque meus filhos não assistem mais TV aberta. Uma Aham. coisa ou outra. Quando muito um jogo de futebol, um programa, um reality show qualquer ali, mas é muito raro. Eles ficam na internet, vendo os programas que eles querem, a hora que eles querem. Mas como assim, a minha mulher é muito noveleira, eu falei, não, não é a geração da minha mãe. Então é a nossa geração. É a última que vai estar vendo novela, televisão, do jeito que a gente está vendo. Porque eu mesmo não assisto mais TV aberta. É muito raro. Né? Desculpa. Eu assino tudo que é negócio de streaming aí, mas não paro mais para ver TV aberta. É. Cara, voltando a falar dessa história do humor, do que é humor tal, eu acho que eu já comentei isso contigo, assim, que a minha filha tem 18 anos, teu filho mais velho tem 19. 19, né? Então, como achei que eu fosse ser eternamente jovem, eu nunca imaginei que eu fosse viver conflito de geração, conflito cultural de geração. Achei que o meu diálogo de 48 anos com a minha filha de 18 fosse ser. E na verdade existe conflito de geração, assim, o mundo mudou pra caramba, principalmente assim nos últimos 10 anos, sei lá. Mudou muito culturalmente, né? Você vive isso também? Você vive algum tipo de conflito de geração? Assim,
Eu acho que eu não tive nenhum conflito assim sério com o Rafael por causa de ideias que ele tem hoje. Não sei. Eu tento me adaptar. Eu acho que os filhos servem para atualizar a gente também em muitas coisas assim, né? Não só comportamento, mas música, essas coisas assim. Para o bem e para o mal. Né? Atualizar. Mas com meus filhos, eu nunca. Com o mais velho, eu nunca tive esse problema de... O mais novo Você tem tá que velho, idade? o mais novo tem 12. Né? Mas eu nunca tive essa coisa de velho, não sei o quê. Eu tento. Eles gostam das músicas que eu ouço. Aham. Né? Eu gosto de muitas coisas que eles ouvem, que eles veem. Acho engraçado, muita coisa que eles me mostram. A gente conversa muito aqui em casa. Né? Isso Então, mas para aí. fazer piada, você se alimenta também do universo deles? Assim, eu ainda não fiz isso a fundo. Né? Eu nunca parei para fazer isso, né? Para usar, mas assim, a gente guarda histórias, né? Que podem virar um episódio, né? Casos Aham. muito curtos, que podem virar uma história ou outra, uma situação engraçada ou outra, mas assim, nunca tive problema com isso, não. Até aquela coisa, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. A gente queria mudar o mundo, eles não queriam mudar, mas vão virar a gente. Tem muito que escapar da nossa vida burguesa. Uma coisa que me pegou de surpresa no Brasil foi essa ascensão do sertanejo, é, desse sertanejo contemporâneo aí, que tomou até o Rio de Janeiro, né? Porque no Rio de Janeiro o sertanejo não entrava muito, né? Era a última cidadela da. Aldeia Gaulesa. O Rio era a aldeia Gaulesa do Asterix, né? Não entrava música sertaneja de jeito nenhum. Né? O Obelix, o Asterix iam lá dar porrada nos sertanejos. Mas pegou mas olha só, tudo isso, esse fenômeno aí, tem muito a ver com o que a gente está conversando. Porque, veja bem, teve um cantor que morreu há uns anos atrás, um cantor sertanejo, Cristiano Araújo, Sim, né? que ninguém Eu nunca conhece. tive eu só descobri quando ele morreu, infelizmente, um acidente estúpido. Eu nunca tinha ouvido falar, cara. Isso significa também que a TV Globo já não é mais necessária para você fazer sucesso, para você ficar Mas o rico, para Brasil você. inteiro conhecia, né? O Brasil E inteiro o conhecia o cara. cara já estava milionário, sem precisar de Faustão, sem precisar de TV Record, sem precisar aparecer no programa do Gugu. O cara já estava milionário. O Aquilo pessoal ali só chorando, né? o cara, a exposição do cara, o show do cara, o cara já era. Isso não precisou de um minuto na TV Globo para ser o que ele é. Esse sertanejo universitário, que fica aí falando só de carro, de mulher, de putaria, não sei o quê, bebida, né? Vou beber pra caralho. E as músicas são iguais, né? Uhum. A divisão das músicas, você que é música, você sabe disso, eles se repetem muito. Vou fazer. É tudo igual. Tudo picotado, né? Mas eu acho que foi a internet que derrubou a aldeia gaulesa. Os romanos finalmente chegaram lá e conquistaram, de cabo a rabo, né? Ou os bárbaros finalmente invadiram Roma, né? Acho que E não é nem uma coisa assim elitista. Pelo menos a gente sabe como é que os caras ganham dinheiro, né? Estão lá fazendo a música dele de corpo, nem é outra questão. Mas realmente tem a ver com isso, é um fenômeno de internet. Todo mundo agora tem acesso a isso. Né? Nos celulares, o cara vai lá no YouTube, vê a música do cantor tal, do A, B, C, e, e independe agora do filtro de uma emissora de televisão, de uma rádio, o cara vai tocar, não interessa. Tem. A rádio agora é o YouTube. O cara não lança mais um disco, o cara lança um EP, né? O cara lança uma música no Spotify. Quer dizer, Uhum. a tecnologia meio que democratizou para o bem e para o mal esse negócio aí. Entendeu? Agora, depois do Cacete Planeta e tal, você escreveu muitas outras coisas, né? Entre elas, você escreveu Suburbanos, não é isso? Escrevi muita coisa. Escrevi Tapas e Beijos,
fui da primeira equipe de roteiristas da Pátria, Suburbanos, primeira temporada do Tô de Graça, O Dono do Lar, uma outra série aí que eu não sei se eu posso falar ou não, mas Sim. que eu já escrevi também. E é muita coisa. Ajudei a criar o programa da Fátima Bernardes, ontem. Trabalhei no Fantástico, quando o Cláudio Manuel montou uma equipe de roteiristas para apresentar quadros, não sei o quê também. SS Emergência, Batendo Ponto, do Paulo Cursino. Ih, cara, fiz muita coisa. Mas a minha pergunta é a seguinte: você é suburbano como eu, né? Sou da Penha. Você é da Penha, né? Eu sou Riachuelo, Meier, Bento Ribeiro, essa Eu sou da tripinha. Leopoldina, você é da Central. Exatamente, exatamente. E daí, às vezes, eu fico vendo assim, esses programas, esses filmes, e sinto um certo estereótipo, assim. Às vezes eu sinto que é gente da Zona Sul fazendo estereótipo do suburbano, entendeu? Não, aí é que entrou a minha chefe no Suburbanos, a Denise Crispim, ela falou, eu quero você no Suburbanos porque você é de lá. Não, eu não quero você também escrevendo histórias assim, até exatamente para diminuir isso. O Rodrigo, né, cria da Zona Sul, o Rodrigo é do Morro dos Macacos, de Santana, né? Então ele já tinha essa pegada, né, de suburbano mesmo. Assim. Mas, assim, é lógico que no primeiro momento você vai usar e abusar de estereótipos até para tipo assim, até para fazer xixi no território ali. Entendeu? A gente vai falar disso aqui. Com o tempo você vai refinando, né, o material, refinando as histórias, assim, para tirar um pouco também do estereótipo do suburbano que é só escandaloso. Você pode botar um suburbano mais. Inclusive tinha, né? O Jefinho do Suburbano, ele chegou a ter um mordomo que ficava corrigindo ele. Né, que era um cara mais refinado, mas também era um suburbano. Então você pode. Nós somos suburbanos refinados, pô. Nós somos suburbanos refinados. Aliás, eu só conheço suburbano refinado, pô. Nunca conheci um que não fosse. Música, leitura, literatura, eu sou um leitor compulsivo, né, aquela, não treme quando eu estou sem livro na mão, não sei o quê, aquele negócio todo. Sempre separo uma hora no dia para ler, independente da hora que for. Né? Por isso que eu gosto de começar a trabalhar cedo, que é para terminar cedo, né? Para poder ler, né? Para poder ouvir minha Aham. música, o negócio todo. Mas assim, é claro que a gente fala muito de estereótipo, mas o urbano não está daquele jeito também. Não Como? conhece muita gente. A gente é suburbano, a gente fala de estereótipo, mas o suburbano às vezes é um estereótipo ambulante. Né? Eu continuo frequentando, né? Minha sogra mora na Penha, minha mãe mora na Penha, meu irmão mora na Penha. Quer dizer, desculpe o clichê, né? Mas a gente sai do subúrbio e o subúrbio às vezes não sai da gente. Né? Aham. E daí, o que você Muita observa gente assim? na sogra foi suburbano, entendeu? Aham. Mas qual foi o toque que você trouxe assim de humor que você colocou das suas observações do subúrbio? Não, é exatamente o fato de eu ser uma espécie de suburbano nem tão raiz assim. Né? Eu não vou lembrar agora especificamente, porque já tem tanta coisa, já escrevi tanta coisa. Né? Mas, por exemplo, eu sempre gostava de botar nos episódios uma cena mais tranquila, né? De reflexão dos personagens para bater bem na história que eu queria contar, né? Na tag da história. Então eu tirava um pouco o pé do acelerador e fazia uma cena mais, mais fofa, vamos dizer assim, para mostrar que aqueles personagens, apesar daquelas loucuras, toda aquela, né, aquele vai para cá, dá tapa, não sei o quê, tranque barranco, corre, não sei o quê, eles também têm um momento de reflexão, né? Que eles falam, o que eu estou fazendo? Entendeu? Então, e a Denise gostava muito disso, quando eu falava, eu gosto quando você faz cenas fofas. Aham. Eu adoro isso. Isso e tramas paralelas. Ela falava assim, você é muito bom de trama paralela. Não sei. Aham.
que atiram para dentro da história. Né? Não é uma trama paralela porque tem que ter, não. Ela tem que estar ali, a serviço daquela história que eu quero contar. E aí eu juntava, às vezes, tudo e fazia uma cena fofa. Entendeu? Uma cena onde eles refletiam, onde eles. Com piada, claro, não era uma cena chata, né? Mas era uma cena de uma piada ou outra, mas eles. Era aquele momento de, opa, caralho, o que está acontecendo? Aí acho que eu contribuí bem nisso aí. Porque uma coisa que eu percebo assim de cara quando eu atravesso o túnel e chego no subúrbio, por exemplo, tem um ritmo diferente, né? Assim, tem uma sandália mais arrastada, por exemplo. Tem uma coisa sonora assim. É o calor. Vai começar o calor. Que a gente sente, né? E não precisa muito. Hoje em dia eu moro aqui na freguesia, em Jacarepaguá. Quando eu vou para Penha, o clima já esquenta. Aqui é uma região muito mais fresca, né? Tem mais árvores. No subúrbio tu já vai, já... O sol já está querendo, né, tirar teu escalpo ali. Mas já tem isso mesmo. Já é aquela coisa... parece que você mudou de cidade. Os bairros do subúrbio são quase cidades do interior, dentro da metrópole. Já foram até mais. Já foram até mais. Sim. Sim. Às vezes me dá uma tristeza quando eu volto para Penha por causa disso. Assim, uma área que está muito degradada, esquecida. É uma pena. Uma área boa, era mais tranquila de se viver. Cadeiras na calçada. Tinha uma estrutura maior, né, Felipe? Assim, bem antigamente mesmo, né? Inclusive os artistas da música brasileira tal, eles excursionavam pelos clubes do subúrbio, né? Tinha uma... Não só pelo Brasil, mas no subúrbio iam para os clubes, faziam seus shows nos clubes do subúrbio e tal. O meu avô segurava o Nelson Ned no colo para ele poder cantar. Tinha isso. Ah, é? No começo da carreira do Nelson Ned. No 30 de maio, ali perto da Lobo Júnior, uma das principais vias ali da Penha. Ali, era um clube que tinha carnaval, festa disso, baile daquilo, não sei o que, era uma coisa que congregava aquela galera toda. Tinha todos os moradores ali da área. Né? Aí você podia jogar bola. Tinha teatros, né? Tinha os teatros, né, no subúrbio, os clubes têm estádio, né? O Madureira, o Olaria, né? Tem estádio, Campo Grande. Era uma época que o Olaria revelava Romário, né? Madureira revelando Marcelinho. Era um clube assim, não eram potências, né? Sim. Porra, nem o Vasco mais, porra, mas é um clube suburbano, né? São Cristóvão. Mas assim, você via ali como você disse, uma estrutura, né? Uma coisa que funcionava direito. Tô falando, eram cidades, aquela cidadezinha que todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda, né? Onde todo mundo fica amigo, todo mundo vai pedir açúcar, pedir aquele negócio, enfim. E aí, hoje em dia, quando você vê, todo mundo faz puxadinho, né? Ninguém mais respeita assim, funk o tempo todo, samba, pagode o tempo todo, incomodando as pessoas que querem descansar, dormir mais cedo. Tudo pichado. Né? Uma coisa meio... E violento, né? O pior é a violência. Todo lugar que você vai agora, você não tem mais um minuto de sossego. É uma pena você ver esse tipo de coisa acontecendo. Não é a Penha onde eu cresci. Parece outra Penha. Deve ser outro Meyer. Claro. Outro Bento Ribeiro. É uma pena. Bento Ribeiro sente mais do que no Meyer. Eu acho que o Bento Ribeiro sente mais. Ele é o grande Meyer, né? Principal bairro, né? Mais rico, o primo rico da região. Acho que no entorno do Meyer dá para sentir bastante também. Lugares que a gente antigamente usava para cortar caminho ali, né? Ia pelo Grajaú, pelo Lins, daí já não vai mais, tal, essas coisas assim, né? Você tem que fazer uma espécie de Waze para evitar roubada, né? Porque pode cair num lugar lá que
inadvertidamente sair, e nem sair mais de lá. É. E daí tinha uma coisa que a gente sempre se teve como uma qualidade do brasileiro. Às vezes se enxergava como qualidade, às vezes se enxergava como defeito, que era a capacidade brasileira de fazer piada com a própria desgraça, né? De fazer graça, tá, né? E você acha que está cada vez mais difícil isso, de fazer graça com a própria realidade, ou não? Não, porque agora você depende de quem faz a piada, né? Você tem a desgraça de esquerda e a desgraça de direita. Então, se você fizer uma piada de esquerda, você está atrapalhando a narrativa da direita e vice-versa. Então, até a desgraça ficou polarizada. Você não pode mais fazer a piada livremente sobre a desgraça de ser brasileiro, né? Dessa situação, porque você tem que saber que você vai agradar, que você vai desagradar. Mas o brasileiro raiz, o que não está se preocupando com isso, né? O brasileiro do boteco, né, que está lá tomando a sua cerveja no sábadozinho lá, esquecendo um pouco da encheção de saco da patroa, não sei o que lá, e esse continua fazendo piada de qualquer coisa, da desgraça política. Mas está cada dia mais difícil de encontrar esse cara. Pois é, você acha que ainda tem alguma camada da população que tá imune a essa polarização? Cara, assim, eu às vezes converso com num grupo de amigos assim que eu tenho, que, por exemplo, tem um assunto que a imprensa está repercutindo muito. Aí a gente fala, porra, mas isso aí tem que saber o seguinte, tem que saber se o cara que está na padaria está comentando esse assunto. Se só é repercussão, porra, nos bairros mais ricos, então não tem nada. Não tem nada. Entendeu? Porque a maior parte da população mora nos bairros de classe média baixa, né? Classe média baixa. Então, quer dizer, você não vai ter com a galera de classe média baixa, você não vai ter muito esse negócio de polarização. Se bem que agora, né, meu irmão, o negócio de WhatsApp, golpe, isso e aquilo. Agora, com o advento do celular, voltando lá, isso pode ter feito com que escasseassem as pessoas que faziam piadas livremente sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa, né? Suburbano raiz. Agora está todo mundo com o celular na mão e você acha que é uma coisa sofisticada, você está num grupo de WhatsApp, né, espalhando um monte de bobagem. E não vou fazer piada com isso porque pode sacanear o Bolsonaro, pode sacanear o Lula. Que a gente está numa bolha, ninguém duvida, né? Agora cada um não sabe o tamanho da sua bolha, né? Não sabe se a sua bolha. Porque a sua bolha parece o mundo, né? Daí quando você vê, de repente a tua bolha, na verdade, é meia dúzia de gente, e o mundo é bem maior, né? Você não precisa muito. Quantas vezes você não vê na imprensa assim, britânicos são contra isso, fazem abaixo assinado para contra não sei o quê. E tem a pauta lá. Mas tu vai ver, é um baixo assinado de 1.000 pessoas. O Reino Unido tem 60 milhões de habitantes. Então, na verdade, essas 1.000 pessoas, elas têm como única força, vamos dizer assim, conhecer alguém na imprensa que encantou aquela pauta e publica no Guardian, Independent, no Times, não sei o quê. Quer dizer, porque o Twitter quer cancelar o fulano. Gente, o Twitter é a 16ª rede social do mundo. A gente está falando aqui em 3 milhões de usuários no mundo. Nem todo mundo está a par do assunto daquele cancelador de hoje. Na verdade, você acaba se rendendo, né, para um exército branca-leone, né, que faz muito barulho, mas não tem. E conhece alguém no jornal. E o jornal não diz mais nada, né, Felipe? Também tem isso, né? O jornal também. No Brasil, né? No Brasil. Dançou, né? Não tem mais relevância nenhuma. Não tem, cara. Antigamente, jornais derrubavam presidentes da República, né?
indicavam, nomeavam um ministro. E hoje em dia, você não precisa muito, né? Na eleição que o Crivella ganhou do Freixo, né? O que saía de coisa na imprensa, na TV, não sei o quê, contra o Crivella, não estou nem entrando no mérito, se o Sim. Crivella é aquela coisa, entendeu? Mas, por mais que batessem no cara, o cara só fizeram o efeito inverso. As pessoas desconfiam agora, né, da imprensa, do jornalismo. Acho que ele até procurou por isso. Né? Uhum. Ele se tornou também uma espécie de bolha, né? É. Né? Vamos falar. Por isso, assim, sabe, eu vejo assim, quando eu vejo as opiniões e tal, eu falo assim, tem que ver quem almoça com quem frequenta a casa de quem namora com quem, entendeu? Porque as opiniões são para sua patota, né? Você dá aquela opinião, ecoa bem na tua turma e fica tudo lindo. Então, a opinião, ela não é exatamente, ela não tem a ver com a sua visão da realidade, mas ela também tem a ver com o, o que você já sabe que aquela opinião vai pegar bem para quem tem que te dar o retorno, né? A vida da bolha é assim, né? Exatamente. Você não pode fazer o tradicional xixi fora do pneu. Você tem que mirar bem ali para, né? E nem E ali, advogado do diabo também, né? Advogado do diabo também não. assim, não, porque hoje em dia depende muito do grau de intimidade que você tem com a pessoa. Assim, acho que tem pessoas hoje que eu poderia conversar sobre qualquer assunto que hoje eu evitaria, sinceramente. Pessoas que eu tenho assim, em alta conta, né? Ou tinha, já não sei, né? Mas é complicado isso, né? Você agora tem que se policiar para saber com quem você está falando de certo assunto, porque tudo vai acabar descambando num bate-boca interminável, né? Ninguém vai ter razão nunca, né? E Né? o outro vira Você do vai ter mal, dois né? Você deu uma opinião, vamos dizer, errada, você vira do mal, né? Você não é. Você não está só gente, em muitos equivocado, né? casos, não foi o meu, cara, mas em muitos casos você não arruma nem trabalho, né? Isso. Porque você fica mal visto por aquela bolha. Não, ele não, isso, aquilo, é reacionário, é petista, não sei o quê. Não, não chama. Eu nunca me importei por isso. Né? Nunca chamaria uma pessoa porque. Nunca deixaria de chamar uma pessoa porque ela tem um broche do PT. Sabe escrever, meu camarada? Então senta o rabo aí e escreve. Vamos lá, o que vamos fazer? Eu nunca tive isso. Não vou chegar Uhum. perto desse cara. É isso. Não. Isso é um desserviço, né? Até a nossa própria profissão. Eu estou falando especificamente do nosso caso, né, agora. Claro. Isso é um desserviço, né? Se você abre mão do talento, você abre mão porque o cara votou no Bolsonaro. Foda-se que o cara votou no Bolsonaro, foda-se que o cara vai votar no Lula. Só não quero que isso contamine a redação. É. Então, No você caso, escreve ali, pronto. no caso Botar do os dois. no caso do humor, pode até às vezes contaminar mesmo, né? Mas em outro tipo de história, histórias de amor, não contamina, né, pô? Sei lá. E daí os atores carregam a imagem também, né? Então, se o ator se manifesta, ele está carregando aquela imagem pro produto, né? Tem toda essa. É um novo universo, né? Todo mundo agora. A pessoa. Você se candidata a um emprego, o cara vai no teu Facebook ver o que você andou falando, o que você andou postando. Isso aí é terrível. Né? Você vê o caso aí que aconteceu agora do Sérgio Reis. Né? Que, não vamos mais gravar com ele. Não, é o direito que a pessoa tem, não quero me associar a isso aí. Mas, cara, assim, eu não vou deixar de ouvir quem eu gosto, porque o cara defende o Bolsonaro, porque o Chico Buarque defende o regime cubano, não vou ouvir mais esse negócio. O cara defende uma ditadura, não foda-se, eu quero saber da música do cara. Entendeu? Eu quero saber da música ele tem pra me mostrar. Se a música for uma merda, eu esqueço. Se a música for boa, eu vou continuar ouvindo. Não interessa se o cara vota em A, B ou C. Não interessa se o cara foi a protesto A, B ou C. Cara, tá virando uma loucura isso. Você vê até hoje em dia sites de humor que direcionam piada. Só fazem piada para sacanear a direita, outros só fazem piada para sacanear a esquerda.
E é nítido quando você vê. Os caras têm uma pauta, eles têm uma narrativa. A piada que eles fazem, como eu falei antes, pode atrapalhar a narrativa. Foda-se a tua narrativa. Foda-se. Quem você pensa que é? Isso. O negócio é zoar, né? O negócio é zoar sempre. Piada sempre. Bons tempos do cacete onde eu puder fazer isso, tem que preocupar com quem as pessoas iam achar. É um inferno isso, é um saco, chato demais, chato. Meu Deus do céu, chato do caralho, desculpa aí. Destempero verbal. Sabe que uma vez eu vi uma entrevista do Tarcísio Meira, acho que até no Roda Viva, cara. E perguntaram para ele por que ele nunca dava opinião política. Ele falou assim: primeiro porque eu sei o peso da minha opinião. Eu sei que se eu me manifestar vai repercutir muito e vai repercutir mais do que eu gostaria, assim, do que vai ser uma opinião muito mais pesada do que uma opinião de um cidadão, de um mero cidadão que eu sou, né? E segundo, porque eu já mudei de opinião tantas vezes que eu vou ficar preso àquela opinião e depois eu vou mudar e não... Então eu prefiro não dar minha opinião sobre esses assuntos, porque eu sou um artista. Por ser artista, somos, né? Escrevemos, somos artistas, lidamos com o artista, trabalhamos com ele. Cara, minha opinião totalmente desimportante, como é a da Zélia Duncan, como é a do Tarcísio Meira, entendeu? Como é de qualquer pessoa aí. Não interessa o que você está pensando sobre política, ninguém liga. Ninguém liga. Vai fazer você ganhar um monte de like da tua patota, um monte de dislike da patota que não gosta de você, pronto. Mas a sua opinião não vai ficar para a posteridade. E não tem nada que habilite um artista mais do que qualquer outra pessoa a dar opinião sobre qualquer assunto, né, cara? É só uma pessoa, pô, dando uma opinião sem saber do que tá falando direito também, pô. Quantas vezes você vê aí postagens de assim, agora vai, fulano diz não sei o que, agora vai. Uma ironia, não vai nada. Sua opinião não. Sua opinião é desimportante. A única opinião sua que pode ter alguma relevância é quando você vai na urna votar. Porque você pode ajudar a decidir uma eleição e mesmo assim você não gota d'água. Quer dizer, sua opinião não importa. E a opinião... Entendeu? Aí você vai perguntando para mim, é isso não importa. E a opinião dos especialistas também não importa, porque tem cada especialista aí que, por favor... É uma coisa até que o Agnaldo Silva estava falando, né, no post lá. Ele falou assim, eu preferia mais o jornalismo, mais ou menos isso, está citando de memória, eu preferia mais o jornalismo da época em que ele trazia notícias e não só opinião. Porque hoje você liga a Globo News, é só programa de opinião. Não, o que aconteceu? Repórter, né? Por favor, você é um repórter. Você coleta e passa, né? Se você gosta de A ou B, guarde sua opinião. Você está dando uma notícia do que aconteceu. Você viu isso. E mesmo assim, o cara bota lá, mas sabe como é que é? Não sabe como é que é o cacete. Qual é a opinião? Também esse é um dos motivos. Então, o jornalismo, não, assim, já é irrelevante. Não adianta, né? Eu fico vendo, às vezes, o Estúdio I da Globo News, aqui só para ilustrar, né? Eles achavam, a sensação que dava é que eles achavam que poderiam derrubar o Donald Trump. Você está num canal de televisão, num país periférico, um programa que é assistido por menos de 1% da população, então 1% é muita coisa, não é isso. E você quer derrubar o Donald, você está falando sério, eles acham que tem esse poder, você consegue derrubar, vocês não conseguiram eleger o Marcelo Freixo. Entendeu? Prefeito do Rio de Janeiro, vocês acham que é essa opinião? Não tem nada. O Biden, não sei o que. E daí? Você não vai, nem o jornalismo opinativo. Não, e jornalismo é assim, né? Fulano que entende do assunto acha isso. Cicrano que também entende do assunto acha diferente, você aí chega à sua conclusão. Porque o jornalista mesmo é só né? Já foi assim. Já foi assim. Hoje em dia,
fulano que entende o assunto acha isso, e fulano que entende do assunto acha mais isso ainda. Né? E, É todo mundo, né? e o outro fulano que acha diferente, a gente não entrevistou, né? Exatamente. Não, porque aí pode. Não, isso aí não. Vota no fulano, vota no Agora não fulano. entende mais, agora não entende mais. Agora Né? não entendo mais. Agora elas ficam mais irrelevantes do que a gente. Entendeu? Então, é isso. Não é mole não, cara. Não tá mole não. Felipe, foi um grande papo, só faltou a cerveja. Eu quase trouxe uma cerveja aqui hoje, mas achei que a Lara ia brigar Tem uma comigo. nota vazia aqui. Ó. Aí, pô, você veio calibrado. Não, tá vazia essa. Vou calibrar agora, depois. Essa é a de ontem, essa é a de ontem. Eu tô aqui, esqueci de levar lá para subir. Beleza, meu irmão. Vamos Valeu. continuar a nossa conversa fora do ar, para os nossos projetos continuarem andando aí, ver se a gente emplaca alguma coisa junto. Emplacaremos. As ideias são boas. Isso aí, As ideias... obrigado pela entrevista, tá? Obrigado a você pelo convite. E vamos nessa. Ok. As Valeu, ordens. abração, Abraço. abração, já.